Boa noite, começamos o TV Jornal desta terça-feira com essas imagens impressionantes. Um incêndio que assustou moradores, comerciantes e bombeiros na tarde de hoje no bairro Pozo Bom. Momentos tensos. Muito desespero. Uma situação difícil de ser controlada. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes deste incêndio na edição de hoje do TV Jornal. E ainda falamos sobre a sessão na Câmara Municipal de Votuporanga, digamos que diferente. Até vaso sanitário foi levado para a tribuna. Dentro do vaso sanitário você tem aquela borda de dentro que segura muito fungos. Então você tem que lavar bem, desinfetar bem, para que você não fique com fungo dentro do seu banheiro. Tem ainda as oportunidades de emprego para Votuporanga e região. E na série do Dia das Mães, vamos conhecer exemplos de amor que vão além dos laços sanguíneos. É agora no TV Jornal. Abrimos o jornal de hoje falando de uma tragédia registrada na tarde desta terça-feira na Avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozo Bom. Lojas que ficaram totalmente destruídas por causa de um incêndio. Uma fumaça preta que em pouco tempo tomou conta das ruas. Chamas que chegavam a 10 metros de altura. 3 lojas e pelo menos 4 apartamentos residenciais foram tomados pelo fogo. Explosões dentro dos prédios eram ouvidos a todo momento. Quando tudo parecia estar controlado, outras chamas apareciam. O desespero tomou conta dos moradores. Aqui, eles tentam salvar este carro do incêndio. De acordo com uma comerciante, o incêndio teria começado no fundo de uma loja de doces. Uma funcionária minha estava lá no fundo, quando ela gritou, eu estava na frente com outro funcionário, ela gritou para mim, ó, pegou fogo, eu saí correndo lá no fundo. A hora que eu fui lá, o fogo estava todo no ar-condicionado. A hora que estava no ar-condicionado, o fogo desceu, tinha umas caixas, pegou nas caixas, estourou o vidro lá do fundo. A hora que estourou o vidro dentro da loja, começou a pegar fogo nas bandejas, e a gente não deu conta mais de controlar. Logo no início das chamas, ela chamou o corpo de bombeiros. Aí a gente tentou ligar para o bombeiro na hora que começou e ele não atendia. Aí a gente ligou para a polícia falou assim, não, você tem que ligar 193. Tentava ligar e não atendia. Aí eu corri, liguei para o meu pai, minha mãe tentou ligar lá de casa. Aí até que, a hora que a polícia chegou, eles atenderam, aí a polícia falou, não, vem, porque tá pegando fogo. Que hora mais ou menos que começou e quanto tempo demorou para o bombeiro chegar? Ó, eu creio que começou umas 15 para 1, mais ou menos. Eu acho que ele chegou, era 1h15, por aí. As pessoas que passavam pelo local tentaram conter as chamas, mas o fogo era muito forte, impossível de ser controlado. A hora que nós vamos tentar entrar dentro da loja, o fogo já vinha vindo de frente com a gente, já não dava mais tempo de fazer nada. Aí a gente foi, tentamos ligar para o bombeiro, tentava, não conseguia falar. Aí eu liguei para a polícia e falei para o policial, aciona o bombeiro, porque tá pegando fogo e o fogo tá alto. Foi isso, não deu tempo de fazer nada. Ainda na edição de hoje, voltamos a falar sobre esse triste incêndio. E mais uma ação de criminosos em Votuporanga, agora registrada na tarde de ontem, no bairro dos Comerciários, aqui em Votuporanga. 2 indivíduos renderam um funcionário de uma mercearia e levaram dinheiro do caixa. De acordo com a polícia, os homens estavam armados no momento do crime e fugiram em uma moto. Infelizmente, uma cena que tem se tornado frequente. Só para se ter uma ideia, neste ano, mais de 10 pontos comerciais foram assaltados aqui no município. As farmácias são as que mais sofrem com as ações dos bandidos. Em apenas um mês, cerca de 10 delas foram assaltadas.
Um vaso sanitário na tribuna da Câmara de Vereadores, aqui em Votuporanga, roubou a cena durante a sessão de ontem. A intenção foi chamar a atenção para a saúde pública. Outro destaque foi sobre o número de casos confirmados de dengue no município. O vereador Mehed Meidão está preocupado com o aumento de algumas doenças existentes na cidade, como a dengue. Ele também cobrou a limpeza das caixas d'água dos prédios públicos municipais e ensinou até como se faz a limpeza correta de um vaso sanitário. Eu tive que mostrar porque eu tenho curso de saúde pública e a maior parte não sabe como lava um vaso sanitário. Dentro do vaso sanitário você tem aquela borda de dentro que segura muito fungos. Então você tem que lavar bem, desinfetar bem, para que você não fique com fungo dentro do seu banheiro e colabora assim com a vigilância sanitária e com os focos de dengue no município de Votuporanga. O vereador Pedro Beneduzzi, mais uma vez, trouxe um adereço para lembrar da dengue. Dessa vez, a doença foi representada pelo mosquito chamado de dengoso. Trouxe o dengoso hoje, que é o último dia meu processo que eu estava fazendo, que eu prometi que ia trazer sempre um bicho aqui, até chegar o dia da Cidade Limpa. A Cidade Limpa acontecendo, nós vamos estar tranquilos, vai tirar essas coisas da rua aí, eu acho que vai começar a baixar a dengue, porque está muito preocupante a dengue na cidade. André Figueiredo denunciou a situação de algumas piscinas sem manutenção, que são criadouros potenciais no mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Votuporanga vive essa epidemia da dengue, mas eu acredito que se não houver uma consciência aí da população em relação a não deixar esses criadouros, nós não vamos nunca conseguir acabar com essa epidemia que está Votuporanga. Na ordem do dia, foram votados e aprovados 3 projetos, entre eles o que firma uma parceria do Poder Executivo com o FISAV. Esse projeto aprovado por unanimidade nesta noite na Câmara Municipal faz uma parceria FISAV Poder Público justamente para a vinda do Padre Fábio de Mello, um grande evento, mas principalmente os 3.000 assentos aprovados nesta noite são justamente uma cobrança de R$50 aqueles que quiserem colaborar na compra desse assento especial nas proximidades do palco, é justamente que esses recursos vão para o FISAV e tem um destino certo, ajudar as entidades de Votuporanga. A TV Unifev transmite hoje às 7h30 da noite a sessão da Câmara na íntegra. E no próximo bloco, saiba as oportunidades de emprego para Votuporanga e região. E ainda voltamos a falar sobre o incêndio que destruiu lojas no bairro Pozo Bom. Se você ainda não comprou o presente para sua mãe, preste atenção neste recado. Pela primeira vez, o Procon de Votuporanga realizou uma pesquisa comparativa de preços de produtos. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 16 do mês passado e avaliou 23 itens ligados à beleza, eletrodomésticos e eletrônicos vendidos em 5 grandes magazines da cidade. Segundo a pesquisa, a diferença de preços de uma loja para outra pode chegar a 57%. Segundo a diretora do órgão, Andréia Tomé, o objetivo deste levantamento é auxiliar o consumidor na hora de comparar os preços. A pesquisa completa você pode ver no site www.votuporanga.sp.gov.br www.votuporanga.sp.gov.br no link Procon. O idoso de 67 anos foi encontrado amarrado e com o pênis cortado na tarde de ontem, em um canavial localizado em uma estrada vicinal na cidade de Severínia. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. A polícia procura por suspeitos. Um comerciante de 34 anos foi preso na tarde de ontem em Andradina, com 10 quilos de drogas. O entorpecente foi encontrado por acaso pela Força Tática da Polícia Militar, que esteve na oficina do comerciante investigando o furto de uma máquina compactadora de solo. A Polícia Ambiental prendeu o casal durante patrulhamento na tarde de ontem no Rio Grande, próximo ao município de Icém. De acordo com a polícia, com eles foram apreendidos cerca de 3 quilos de peixes nativos e objetos como um arpão. A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos na noite de ontem com uma motocicleta furtada em Araçatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia fazia patrulhamento de rotina quando avistou 2 indivíduos, um menor de idade e um homem de 20 anos parados. Ao avistar a viatura, o homem de 20 anos jogou a moto no chão e fugiu. Encerrou na última semana o prazo para entrega do imposto de renda. Apesar disso, a Receita Federal continua recebendo as declarações. Quem ainda não entregou, preste atenção agora nesta reportagem. Apesar do prazo oficial da entrega do imposto de renda ter acabado em 30 de abril, ainda é possível fazer a declaração. Nesse escritório foram entregues cerca de 700, mas alguns clientes não acertaram as contas com o leão. Este contador não aconselha esta prática. Não é aconselhável porque o contribuinte fica com uma pendência na Receita Federal, né? Enquanto que ele não conseguir regularizar essa situação, ele não consegue ter acesso a créditos e algumas coisas perante o comércio em geral. De acordo com a Receita Federal, foram entregues aqui em Votuporanga neste ano 14.509 declarações e cerca de 1.000 contribuintes ainda não estão em dia com a Receita. Quem não entregou no prazo vai ter de pagar multa. A multa, ela incide sobre imposto devido. Só que essa multa ela nunca vai ser menor que R$ 165,74. Quem tiver dúvidas deve procurar a Receita Federal. A Receita Federal ela atende ao público das 8 até o meio-dia, então nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que o contribuinte tenha a respeito. A Receita Federal de Votuporanga fica na rua Tietê, no cruzamento com a rua São Paulo. O telefone, anote aí, é o 3422-3840. 3422-3840. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Loja de Noivas de Votuporanga contrata mulher com idade acima de 20 anos para serviços gerais. Interessadas devem comparecer na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, o número é 4944. Empresa de São José do Rio Preto contrata auxiliar de costura, mecânico de bombas a diesel, supervisor de manutenção de geração de energia, auxiliar de limpeza, conferente e operador de vendas. Os interessados devem procurar a Rua Boa Vista, o número é 666 ou pelo telefone 3235 1222. Para Jales, as vagas são de auxiliar de costura, torneiro mecânico, soldador, faxineiro, porteiro e garçom. Os interessados devem procurar a Rua 6, o número é 2163 ou pelo telefone 17 3632 2700. Já para Catanduva, as vagas são de vendedor, eletricista e assistente administrativo. Interessados devem procurar a Rua Belém, o número é 450 no centro, ou pelo telefone 17 3522 1194. E não saia daí que no próximo bloco tem a segunda reportagem da série Mãe. Hoje vamos conhecer 2 exemplos que com certeza você vai se emocionar. E voltamos a falar do incêndio que destruiu lojas no bairro Pouso Bom. É já já. O técnico Marcelo Dias está procurando jogadores para o elenco do CAV, o Clube Atlético Votuporanguense, que vai disputar a Copa Paulista a partir de julho deste ano. Além de ver os jogos pela TV, o técnico tem ido aos estádios para observar de perto os atletas que deseja ter no time. A diretoria já anunciou que 8 jogadores do grupo que disputou o Paulista vão continuar no próximo campeonato. Entre eles estão o Stanner, o Caio César, Douglas e Paulo Henrique. O CAV se apresenta no dia 1º de julho. A estreia está prevista para o dia 20 do mesmo mês. Estamos mostrando durante esta semana, aqui na TV Unifev, uma série de reportagens especiais em homenagem ao Dia das Mães. Hoje você vai conhecer a história de mães adotivas, mulheres que abriram os corações e deram novas vidas às suas famílias, gestos de amor de quem tanto lutou para ser mãe. Gerar significa criar, desenvolver e formar, palavras que se aplicam à gestação de um novo ser. Para adotar também é preciso gerar dentro de si mesma vontade. Adotar é um ato de coragem e muito amor sem preconceito e com total responsabilidade por aquele novo integrante da família.
Atitude essa que fez com que Sidneia adotasse não uma, mas 2 filhas. Eu gostava de criança e sempre quis adotar uma. E a Cláudia, porque meu pai queria também a Cláudia para mim poder ter uma companhia na velhice. E depois que ele faleceu, que eu adotei a Isabela, porque eu queria também. E se eu fosse mais nova, eu adotaria mais um. Uma família, amor, união, cuidado e dedicação. Tudo isso faz parte do que uma das filhas de Dona Sidneia diz ter recebido. E emocionada, agradece a mãe por tudo que ela tem feito e faz por ela. Aqui eu vim com 8 anos e foi aqui que eu aprendi o que é um Natal, o que é um ano novo, o que é ser Dia das Crianças, receber amor, carinho, o certo e o errado. Me deu uma profissão, magistério, sou professora. E apesar assim, das briguinhas, era tudo para mim. Tudo que eu tenho. Ela é minha irmã Isabela. São as 2 pessoas que eu mais amo na minha vida. Toda criança é curiosa, e no caso de Isabela não foi diferente. Ela foi adotada com apenas 1 dia de vida, e não sabia que havia sido fruto de uma adoção. Ela descobriu quando viu na carteira de nascimento que não tinha o nome do pai. E até então, né, que eu não tinha pai, mas como eu já tinha vindo recém-nascida e já chamava o meu pai de pai, para mim era tudo normal, não tinha diferença nenhuma. A única coisa mesmo que fazia diferença, que eu olhava no meu registro, né, e criança sempre pergunta, sempre tem os amiguinhos, e ficava aquela coisa assim no ar, né, porque eu não tenho registro do pai. Mas sempre foi normal, nunca me fez falta, assim, diferença, porque minha mãe agora é pai e mãe, né, então, sempre assim. Sidneia não se arrepende em nenhum momento de ter feito essa escolha. Eu amo, e essas 2 assim são a minha vida. As 2. Foi 2 filhas que Deus me deu, assim, mas bem escolhida. Porque são ótimas filhas. Me amam, eu sei que elas me amam. E eu também amo demais. Assim como a Dona Sidneia, a Dona Ruth também adotou uma criança. E esse ato de amor é visível entre as 2. E a relação entre elas é uma demonstração de amor todos os dias. Depois de 5 anos casada e não engravidar, Dona Ruth e o marido resolveram adotar um filho. As dúvidas se essa atitude iria dar certo foram muitas, mas o apoio entre familiares e amigos fez com que tivesse certeza de adotar. Decisão essa que não mudaria, pois o amor entre mãe e filha tornou-se um sentimento muito forte. Dona Ruth, por que a senhora resolveu adotar? Quando nós nos casamos, nós fizemos uma série de tratamentos e esperamos 5 anos. Depois de 5 anos, a gente partiu para uma inseminação artificial, mas não deu certo. E como na época era muito caro, a gente resolveu não fazer. E meu marido dizia assim, se Deus não mandou filho para nós, por que a gente vai ficar, né, procurando essas coisas? Mas nós tivemos um pastor aqui que ele falava com a gente assim, vocês têm condições, né? Por que não adotar uma criança? O sentimento pela mãe é de gratidão e Liris Leide ser muito feliz por ter sido escolhida para ser amada por essa família. Eu fui, assim, muito privilegiada. Porque tive 2 mães, né? E eu falo que mãe, pai é quem cria a gente. E eu agradeço muito a Deus todos os dias pela mãe que eu tenho, que Ele me deu, né? Porque pelo carinho, pela educação que ela me deu, e amiga acima de tudo, sabe? É aquela mãe que conversa, corrige quando tem que corrigir. E, assim, é essencial, eu não sei. Que bacana, né? Que exemplo de amor, esse mesmo que acabamos de ver agora, dessas mães que adotaram. E qual será o momento correto de dizer ao filho
que ele é adotado, que ele não é filho biológico mesmo dessa família. Bom, por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio do TVU Jornal a coordenadora de psicologia aqui da Unifev, Raquel Sartori. Obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço. Professora, qual que é um momento ideal, desde criança ou espera ele ficar adolescente, esse filho? Qual que é o tempo ideal de contar que ele é adotado? Olha, idealmente é que a criança saiba desde muito pequena, para que a gente não torne isso um mito para a criança, de que tenha um segredo, sempre um mistério envolvendo essa criança, até porque ela pode vir a saber por outros meios, por outras fontes, e pode se sentir muito frustrada com isso, né? Então, para que a criança não se sinta em nenhum momento da vida enganada, quanto antes a criança souber, melhor para os pais lidarem com isso com naturalidade, né, de forma tranquila, e mostrar que o amor por ela é o mesmo independente da condição dela, de ser filha biológica ou adotado. Seria legal ir preparando essa criança aos poucos ou de repente chegar assim, desde novinha, falar, vamos conversar, filhinha, num dia só, como se diz, dar a notícia, ou não, já ir preparando? Quanto mais natural for esse processo de contar, mais fácil é para a criança entender. Então, se você espera um momento para chegar um dia e contar, para a criança pode ser uma surpresa muito grande. Agora, desde o começo, se você vai contando que ela é uma filha do coração, que ela é uma criança, que ela é filha diferente das outras crianças da casa, né, e contando e tornando isso natural, sem nenhum estigma com relação a isso, para a criança lidar com isso também vai ser um processo mais tranquilo do que se a gente tratar isso como uma revelação a ser feita, né? Porque isso gera todo um clima aí de mistério, de uma coisa muito diferente. Então, quanto mais os pais derem conta de naturalizar, mais fácil vai ser para a criança entender esse processo. E tentar evitar que essa conversa ocorra na escola, de repente, isso, né? Exatamente. Com amiguinhos. Essa é a dificuldade de quando os pais omitem a informação, porque a criança pode vir a saber por outras vias, pela escola, por outras pessoas da família, num momento de discussão, de sentimentos negativos de outras pessoas, ou até por um exame de sangue, a necessidade de algum tipo de exame médico. Então, saber por outras vias vai fazer com que a criança perca muito a confiança nos pais, né, que tanto a amam, que tanto gostam dela. Professora, qual que é o momento que esse pai, com essa mãe, né, sabe que ela está preparada para adotar alguém, que a casa dela pode receber uma outra vida que não seja filho biológico? Eu acho que desde que haja amor, né, eu acho que naquele momento em que os pais estão sentindo que está faltando alguma coisa, que tem carinho para dar, que tem uma estrutura familiar bacana, que tem condição emocional de lidar com tanta transformação que vai vir para a vida da pessoa ou do casal, eu acho que é o momento. Isso tem que ser muito conversado. Se a pessoa for casada, tem que ser um desejo do casal e não só de uma das partes, porque certamente a transformação da vida vai ser completa, assim como é o planejamento da vinda de uma criança biológica também. Eu acho que o processo é o mesmo, de planejar e estar preparado para as mudanças que vão vir, sejam essas mudanças financeiras, emocionais, da rotina de vida, da rotina de trabalho. Então é um planejamento mesmo para a vinda de uma nova pessoa na casa. Se caso essa mãe sentir necessidade, buscar uma orientação profissional, né? Com certeza, né? Porque aí pode ajudar num processo de tomada de decisão, porque certamente as transformações vão ser muitas. E estar preparado emocionalmente para lidar com elas, não só por ser um filho adotado, mas por ser um filho, certamente as transformações vão ser muitas. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tenha uma ótima noite. Obrigada. E voltamos a falar do incêndio que destruiu lojas e apartamentos no bairro Pouso Bom. Foi preciso uma força-tarefa de bombeiros de Votuporanga e também da região. Dezenas de homens trabalhando para tentar conter as chamas. O incêndio começou pouco antes da 1 da tarde em uma loja de doces na Avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pouso Bom. Um susto para as pessoas que moram no local. Eu estava fazendo almoço e aí ele estava assistindo televisão e ele falou que estava vendo fumaça na janela. A gente fechou a janela e aí eu falei, vamos descer, que senão vai pegar tudo aqui, fogo. Tava eu e o Yuri no nosso apartamento. No apartamento delas parece que não tinha ninguém. Em pouco tempo, as chamas se espalharam e atingiram mais 2 lojas, uma de cosméticos e uma imobiliária, e 4 apartamentos que ficam em cima das lojas. Ninguém se feriu. De acordo com os moradores, o corpo de bombeiros demorou mais de meia hora para chegar.
As viaturas nossas, elas deslocam no mais rápido possível, mas a gente vem com um caminhão com 6 mil litros d'água, não é tão rápido, né? Para a pessoa que está no local realmente tem essa sensação de que não está chegando. Quem está na emergência, está com calor, aquele fogo, vendo tudo aquilo ali, as viaturas foram acionadas normalmente, né? A gente estava aqui próximo ao quartel e chegamos rapidinho aqui. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o local não tinha o alvará expedido pela corporação e alguns reparos no prédio deveriam ter sido feitos. A edificação ela não se encontrava e que ela não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Isso é um detalhe muito importante de ser falado. Existia um projeto aprovado aqui, os proprietários pediram a vistoria do Corpo de Bombeiros, o bombeiro veio, fez a vistoria, passou um relatório de algumas irregularidades que precisavam ser regularizadas e isso não foi feito. Então isso pode ter contribuído muito para esse incêndio e não a demora do Corpo de Bombeiros, como está alegando o proprietário. Além do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, foram acionados a Corporação de Rio Preto e Fernandópolis, Defesa Civil de Valentim Gentil, policiais militares e equipe do SAMU. Foram usados caminhões-pipa da Prefeitura, Saev Ambiental e de empresas particulares da cidade. Mais de 20 homens participaram da ação. As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Científica. De acordo com os comerciantes, nenhuma das lojas tinha seguro. Após o laudo, será decidido o futuro dos prédios. O prédio está apresentando bastante trincas, bastantes rachaduras, então nós, da Defesa Civil de Votuporanga, da Prefeitura, nós iremos interditar o local. Daqui a uns 2 dias nós teremos já uma averiguação final, feito o levantamento, e aí sim nós tomaremos as medidas necessárias, ou seja, se iremos recuperar o prédio ou se terá que ser demolido. E o TV Jornal fica por aqui. Todas as reportagens de hoje você pode rever em nosso site, o tvunifev.com.br. Encerramos a edição de hoje com as imagens do incêndio que destruiu lojas aqui em Votuporanga. Filma aí, Paulo. Filma aí que você viu. Pode vir mais pra cá, gente. Vem mais pra cá. Vai vir pra baixo, cara. Vai. Sobe aí, sobe aí.